Meus caríssimos alunos, estamos a iniciar o nosso nono encontro, segundo bloco. Estamos a fazer a primeira das 3 divisões, primeira parte. Então, estamos no bloco B, que está dividido em 3 partes. Hoje, apresento a vocês a primeira parte. Nós vamos trabalhar no encontro de hoje recursos didáticos e pedagógicos a respeito das famosas neuroses, psicoses, perversões, distúrbios de personalidade e ansiedade. A área das psicopatologias é uma área muito instigante e que pede de nossa parte, de alunos e de profissionais, uma honestidade em termos de nos prepararmos e nos qualificarmos para nos darmos ao desafio de tecer os fios desta complexidade, de trabalhar os fios desta complexidade. Nesse contexto, nós vamos trabalhar hoje. Lembrando, estamos a trabalhar histeria, psicoses, perversões, distúrbios de personalidade e ansiedade. Evidentemente, sempre a melhorar o nosso repertório. No pensamento do bom dia de hoje, aquela provocação que já apresentei a vocês, antecipando. Nemo dat quid quod non habet. Nemo dat quod non habet. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Em termos de sentido de vida, em termos de repertório, de valores e, podemos dizer, de caráter. Na mitologia grega, trouxe a vocês hoje a mitologia voltada para a temática as moiras. Na mitologia grega, na mitologia romana, seriam as parcas, as moiras, aquelas 3 senhoras idosas, onde nós vamos trabalhar a questão do destino, da mortalidade. Certamente vocês a conhecem, essa mitologia, eu a vi ainda no meu ensino médio. Trata-se das 3 Tesselonas, melhor dizendo. 3 irmãs. Cloto, Láquesis e Atropos. Cloto, Láquesis e Atropos. Observem, figura de linguagem da mitologia. A Cloto é afiadora. A Cloto é aquela que cria o fio da vida. A Cloto, criando o fio da vida, cria a existência. Nós tecemos o nosso fio da vida. Láquesis é aquela que sorteará, é aquela que determinará o tamanho deste fio. Linguagem figurada, o tamanho do fio, a duração de nossa vida. E Atropos é a mais temível, aquela inflexível, aquela que haverá de cortar este fio em algum momento da nossa existência. Interessante. Cloto cria o fio, Láquesis
mede o tamanho do fio, a duração da vida, e Atropos corta o fio. Vejam depois na mitologia. Bem, diante dessa breve consideração, vamos depois para a sequência dos nossos recursos. Lembrando que no módulo 9, na segunda parte, hoje apresentamos a primeira, amanhã apresentarei a vocês a segunda parte continuará nesta sequência. Na segunda parte, haveremos de falar da depressão e melancolia, um clássico da psicanálise. Quem já não fez, ou quem já não experimentou ou a depressão, ou a melancolia, ou a proximidade. A experiência do luto, da partida de alguém querido muito próximo. Bem, outro tema, somatização. Como nós temos uma facilidade enorme de somatizar, de nos confundir com os problemas. Recentemente dizia alguém, é muito fácil revelar o nosso equilíbrio nas coisas boas. Difícil revelar o nosso equilíbrio nos desafios, nas dificuldades. Somatização. Um terceiro elemento, terceiro tema, vamos abordar transtornos alimentares. Transtornos alimentares. Existe? Existe. Muitos casos. Vamos abordar também transtorno obsessivo compulsivo, famoso TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. Não é complexo, não. Eu carrego algumas dívidas em relação ao TOC. Terrível. E, finalmente, fobias. Bem, este é o contexto do nosso trabalho, estamos já avançando um pouco no nosso tempo. Vamos apresentar, então, as mensagens para que possamos apresentar os mapas, os artigos, as leituras psicanalíticas e as propostas de redação para hoje. Sejam bem-vindos, parabéns àqueles que estão a acompanhar em tempo real. Existe realmente um pelotão de frente, é evidente. Eu sempre lembro a imagem da maratona, todos correm ao mesmo tempo, é evidente que cada um com o seu ritmo, cada um com um ritmo diferenciado. E do início, durante e ao longo da maratona, pequenos grupos vão se formando. Nós temos um bom grupo conosco, gostaria e sempre estou a motivar, não importa o lugar da chegada, o importante é chegar. Não importa se eu estou à frente, se eu estou no meio ou se eu estou no final. O importante é a minha chegada. Portanto, não desanimem, continuem fiéis, mantenham a fidelidade não a mim, mas aos propósitos de vocês, de conhecerem um pouco mais em psicanálise. Com certeza eu posso garantir a vocês que vocês verão, experimentarão a vida de um modo diferente. Vamos ao nosso trabalho? Pensamento de hoje, bem franciscano, mas com viés psicanalítico. A frase: ne mudat quod non habet. Ninguém dá aquilo que não tem. Experimente encontrar na psicanálise sentido para esse pensamento. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Bem, vamos ao nosso... Bem, já nos organizamos. Vamos ao nosso
Bom dia, para entendermos um pouco mais a mensagem, o espírito da provocação. A frase latina nemo dat quod non habet traduz-se como ninguém pode dar o que não tem. Esse princípio profundo se estende a várias áreas do conhecimento humano, incluindo a psicanálise e a compreensão das psicopatologias. Para que alguém possa oferecer apoio emocional, possa oferecer amor e segurança a alguém, é primordial que o primeiro, aquele que oferece, possua essas qualidades em si mesmo. Em psicanálise, a autoestima, a autoimagem são fundamentais para o desenvolvimento de um ego saudável. Em psicopatologias, como a depressão e o transtorno de personalidade borderline, muitas vezes têm raízes em uma autoestima fragilizada. Se a pessoa não possui um senso de valor próprio, terá dificuldade em validar ou apoiar os outros de maneira significativa. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender suas emoções. Segundo o princípio, nemo dat quod non habet, só é possível demonstrar verdadeira empatia se a pessoa já desenvolveu uma compreensão profunda de suas próprias emoções. Em psicopatologias, como narcisismo ou psicopatia, mostram uma incapacidade de empatizar com os outros, muitas vezes porque os indivíduos não possuem entendimento interno das próprias emoções. O autoconhecimento é a base para o crescimento pessoal e a capacidade de oferecer insights valiosos a outros. Em psicanálise, o processo de análise pessoal é fundamental para que o analista possa entender e ajudar seus pacientes. Psicopatologias como a ansiedade e o transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, muitas vezes envolvem uma falta de compreensão ou aceitação de partes de si mesmo. Capacidade de lidar com estresse, adversidades, é vital tanto para o bem-estar pessoal quanto para apoiar os outros. De acordo com a frase, uma pessoa só pode ensinar ou apoiar a resiliência emocional em outros se tiver desenvolvido esta capacidade internamente. Psicopatologias como o transtorno de estresse pós-traumático podem ser exacerbadas pela falta de resiliência emocional. A habilidade de amar genuinamente e aceitar o amor dos outros é central para relacionamentos saudáveis. Em psicanálise, Freud e seus seguidores destacaram a importância das primeiras experiências de amor e apego na formação da capacidade de amar na vida adulta. Psicopatologias como o transtorno de personalidade dependente ou transtorno de apego reativo muitas vezes surge de uma incapacidade de amar e ser amado adequadamente. Este pensamento, nemo dat quod non habet, é um lembrete poderoso de que a saúde mental e emocional começa a partir de nós. Para oferecer apoio, para oferecer empatia, conhecimento e resiliência e amor, devemos primeiro dominar essa arte, nos qualificarmos. Na psicanálise, esse princípio nos ajuda a entender a importância do autoconhecimento. Quem sou eu? Para onde me dirijo? Para onde vou? Quem me sustenta? Importante. Ao refletirmos sobre essa máxima, somos incentivados, somos provocados, somos convidados a embarcar em uma jornada de autodescoberta, jornada de crescimento pessoal, essenciais para a nossa saúde mental, para o bem-estar daqueles ao nosso redor. Vejam condições significativas
condições necessárias para um candidato à psicanálise, qualidades necessárias a qualquer reles mortal, de modo principal aos candidatos ao estudo e à profissão de psicanalistas. É um projeto de vida. Observem. Vou apresentar a vocês a mitologia para que possamos dar sequência ao nosso trabalho. Na mitologia, comentei com vocês as moiras na mitologia grega e as parcas na mitologia romana. Muito interessante, apenas a primeira parte. Já disse o nome das três: Cloto, Láquesis e Atropos. As moiras, também conhecidas como parcas na mitologia romana, são as deusas do destino. Eu chamei a atenção do destino aspado, porque podemos reler e nos distanciarmos criticamente do conceito a partir de diversas leituras. Aqui estou a apresentar a visão da mitologia. Evidentemente, a psicanálise faz uma releitura, a filosofia faria e fará uma leitura diferente, as tradições religiosas farão e fazem leituras diferenciadas, e você, pela sua experiência de vida, pela sua educação, pela sua cultura, pela sua singularidade, pela sua história, também tem uma compreensão do conceito. Quem nos movimenta é o destino, ou quem nos movimenta é a nossa autodeterminação, é a nossa capacidade de escolher a partir da nossa autonomia e de ser responsáveis pela escolha e pelas consequências. Então, o destino, nesse texto, eu aspei todas as palavras ligadas a destino, justamente para lembrar: quem determina a nossa vida é o destino ou é a nossa autodeterminação? Quem determina o nosso rumo é a nossa liberdade ou a nossa escravidão a algumas crenças e valores que diz que tudo está escrito? Cloto, Láquesis e Atropos. Nascimento, o fio, o destino, duração, e a morte, Atropos, aquela que corta. Bem, mergulhem. Gosto muito dessa mitologia das moiras, não só por uma saudade afetiva, por uma memória afetiva. Estudei esse material no ensino médio, evidentemente quando tinha as minhas aulas de grego clássico, uma das pérolas que carrego ao longo da minha existência. Observem, leiam, releiam, vale a pena. Ensinam muitas coisas. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Vou apresentar a vocês o nosso conjunto. Então, estamos a falar a partir do módulo 9, bloco B, primeira parte do bloco B, transtornos psíquicos. Veja que nós estamos a abordar neuroses. As neuroses são transtornos psíquicos caracterizados por conflitos internos. Todos temos algum tipo de neurose, graças ao Criador, graças às limitações do ser humano, graças à nossa finitude. As neuroses. Dentro das neuroses,
nós vamos abordar a questão da histeria histórica, à época de Freud. A partir da histeria, Freud começou seu trabalho para trabalhar os traumas emocionais reprimidos. Quem já teve oportunidade de folhear, de buscar algum artigo, buscar algum texto, algum livro freudiano, já se deu conta do lugar da histeria. A pessoa manifesta uma limitação física, não apresenta causa orgânica e o bloqueio está na questão psíquica. Então, vamos observar a histeria no tempo de Freud, a neurose obsessiva, pensamentos que nos invadem sem a nossa permissão, pensamentos que nos invadem, pensamentos inapropriados. Então, neurose obsessiva, pensamentos que nos invadem, apresentam comportamentos repetitivos. A neurose é uma obsessão que tem os seus rituais. E ela existe justamente na busca de reduzir ansiedades. Muito interessante. Neurose obsessiva. Quem já não experimentou, quem não experimenta? Nós experimentamos. E os mecanismos de defesa, tanto na histeria quanto na neurose obsessiva, se apresentam os mecanismos de defesa para garantir a sobrevivência. Então, recordando rapidamente, nós estamos a falar das neuroses, temos que ter uma ideia de histeria, neurose obsessiva e dos mecanismos de defesa. Evidentemente, nós caminhamos por aqui. Não? Evidentemente não. Apresentamos no momento, nós que estamos a estudar, possibilidades da histeria, mas certamente alguns traços de neurose obsessiva e os nossos mecanismos de defesa que nos acompanham. Bem, quanto às psicoses, Freud diferenciou as psicoses das neuroses. Evidentemente que as psicoses, elas nos tiram da realidade. É uma fuga da realidade. Nós temos alguns exemplos. A esquizofrenia, já comentei com vocês, experimentei isso em minha família, em um dos irmãos, esquizofrenia. Quando ele tinha os momentos acentuados de esquizofrenia, ele abandonava a realidade. Era capaz de, à noite, andar pela rua sem roupas, era capaz de verbalizar perseguições, criar personagens, assumir personagens, era capaz de doar a roupa que tinha aos outros, capaz de fazer doação em dinheiro, capaz de doar os recursos da própria casa a quem estivesse precisando. E, ao mesmo tempo, todo mundo, as pessoas que encontravam na rua, amigos seus, para levar para casa, para se alimentar, para comer, para tomar banho. Vejam como o esquizofrênico sai da realidade. Um sofrimento muito grande. Este meu irmão viveu até uns 50 anos, sempre acompanhado mais pela minha mãe, meu pai faleceu antes, mas pela minha mãe e irmãos. Não é fácil a experiência da esquizofrenia. Bem, a paranoia, o indivíduo se projeta a partir de conflitos internos e grande desconfiança e grandes delírios de perseguição. Paranoia. Tratamento psicanalítico, um caminho para se trabalhar as psicoses em psicanálise. Perfeito? Um terceiro desafio, as perversões. São comportamentos desviantes. Resultam de conflitos intrapsíquicos mal resolvidos. Muitos experimentam. É preciso dar na mão a palmatória.
Faça aí uma retrospectiva, um resgate e veja. Fetichismo envolve a substituição do objeto sexual desejado por um algo inanimado ou uma parte específica do corpo. Depois trago alguns exemplos. Pedofilia terrível, é uma doença. Freud considerava a pedofilia uma manifestação de fixação e regressão aos estágios primitivos do desenvolvimento sexual. Grande desafio para os tempos de hoje. Está presente na cultura, na sociedade e nos povos. Precisa ser trabalhado na perspectiva da doença. Estrutura da personalidade. Desde o início do curso, das primeiras aulas, sempre estamos a falar da estruturação da personalidade. As perversões revelam aspectos profundos da estrutura da personalidade. Impulsos reprimidos que se manifestam de modo socialmente inaceitável. De modo que a sociedade condena, que não se permite. Um outro elemento, o narcisismo e distúrbios de personalidade. Nós já temos uma ideia do narcisismo, mas o narcisismo exacerbado se torna patológico, onde o indivíduo tem a própria imagem inflada e uma necessidade excessiva de ser reconhecido. Então nós temos o narcisismo patológico. Freud vai falar do narcisismo primário, como o primeiro estágio normal do desenvolvimento infantil. É onde nós encontramos a libido, toda essa energia que o corpo tem, que é investida nele mesmo. Um caso muito sério. Transtorno de personalidade narcisista. Indivíduos que com esse transtorno exibem um padrão de grandiosidade. Em relação com os outros transtornos. E o último tema, ansiedade. Uma resposta emocional complexa e que apresenta um grande desafio à psicanálise. É muito comum ao brincar, nossa, você está ansioso demais, você não se controla, você não se domina, você está se perdendo. Ansiedade também quando a pessoa, por exemplo, aquela que experimenta muita fantasia, ela sempre vivencia antes do acontecimento. Seja uma notícia boa, que aí vivenciar uma coisa saudável, seja a projeção, que muitas vezes não acontece, de alguma coisa ruim, mas ela antecipa pela ansiedade, ela experimenta de modo doentio. A ansiedade realista, uma resposta a perigos reais, um cachorro bravo, um carro desgovernado, um carro em alta velocidade, um ambiente ermo, uma rua vazia à noite, uma ansiedade realista. Temos uma ansiedade neurótica. A ansiedade neurótica resulta de conflitos intrapsíquicos. É sempre desproporcional ao que pode acontecer. Por exemplo, passar sobre uma pinguela. Quem tem limites com relação à altura, não importa se a pinguela tenha 1 metro, 2 metros de altura, a pessoa transpira, mas não passa. Pinguela que eu falo é um tronco sobre um rio, sobre um riacho, sobre um... Existe ansiedade neurótica. Precisamos analisar o nosso grau de ansiedade. Ansiedade moral é aquela que gera conflito entre o ego e o superego. Também já experimentei essa ansiedade moral. Fazer ou não fazer, ir ou não ir, envolver ou não envolver.
Essa por antecipação também neurótica também não é difícil, é comum. Pessoas que sofrem por antecipação. E é realista, natural. Perfeito? Bem, vamos com isso, já estamos dentro do nosso trabalho de hoje. Antes de apresentar, vamos aos mapas mentais e eu quero fazer algumas considerações. Aqui, apenas na sequência, nós temos 2 textos trazendo uma visão geral. Aqui, o texto anterior, mas com mais informações, com mais detalhes, para facilitar a apreensão de vocês. Vamos aos mapas mentais. Apenas para que tenhamos um contato com eles, aqui nós temos o primeiro mapa voltado às neuroses, discussão sobre as neuroses, incluindo a histeria e a neurose obsessiva. É realmente uma síntese, a partir dos temas principais, nós partimos para os subtemas e dentro do subtema os galhos. Uma dinâmica que vocês já conhecem. Depois vocês passam um por um para buscar uma sincronicidade, uma compreensão. O material parece-me demasiadamente longo, mas na verdade ele é convidativo, ele é contagiante. Então, ter uma ideia de neurose, a diferença de neurose e psicose, como se dá o desdobramento das neuroses, tipos de neuroses, sintomas comuns. Vale a pena uma leitura corrida. Vamos para o segundo mapa. O segundo mapa vai abordar a questão das psicoses, exames das teorias freudianas sobre psicoses, de modo particular a esquizofrenia e a paranoia. Vale a pena ler com foco, buscar compreensão. O material ajuda em muito, é uma síntese. Vamos para o terceiro mapa. No terceiro mapa, nós estamos nas perversões, entendimento da dinâmica das perversões na estrutura da personalidade. Eu sempre peço que vocês ponham a vida de vocês aí dentro e façam sempre uma releitura. Assim como eu tenho a minha espontaneidade de mostrar a vocês alguns limites, observem onde estão os limites de cada um de vocês, até para que a gente possa se dar conta do texto que nós abrimos do Bom Dia, Nemo Dat Quod Non Habet. Importante que nós tenhamos conteúdo, que nós tenhamos estrutura, que cada um de vocês, se permita deixar trabalhar pelas provocações, pelos desafios. Perversões, o que é a perversão, desvios do comportamento sexual considerado normativo, uma visão histórica, classificação, a questão da perversão e da parafilia, aqui já vai se dar um passo a mais, aspectos culturais. Temos mecanismos de defesa psicológico, questão do fetichismo, o impacto social e relacional, a questão aqui, falando da pedofilia, atração sexual primária, é bom entender bem essa complexidade, esse desafio, questões legais e éticas, estrutura da personalidade, questão da experiência na fase infantil, os mecanismos de defesa, questão da identidade self, aspectos sociais, questão do estigma e da discriminação, questão da dinâmica do poder, a presença da mídia, conscientização e vamos em frente. A visão biológica sobre as bases cerebrais das perversões, questão do hormônio e da neuroquímica, transtornos associados, diagnóstico neurocientífico, potenciais tratamentos biológicos, aqui tipos de terapias, questão da legislação, as vítimas, a responsabilidade penal, aos infratores e o que lhes deve, o que lhes cabe. Aqui nas relações, atenção aos relacionamentos íntimos, efeito das perversões nas relações amorosas, vocês vão encontrar e vão experimentar muitas vezes esse tipo de relacionamento, atenção, questão do lugar da família e dos amigos,
isolamento social e vamos em frente. Vamos para o próximo. Neste mapa mental nós estamos diante do narcisismo e distúrbios da personalidade. Observe, é muito importante entender e compreender a complexidade da experiência narcísica do narcisismo, o que é o normal, o que é patológico, desenvolvimento, a história, características, e você faça a sequência. Vale a pena? Narcisismo patológico, dinâmica interpessoal, aqui vai falar realmente de relações abusivas, impacto nas vítimas, muito interessante esse material. Vamos ao próximo. E aqui nós já estamos no 5º mapa mental, ansiedade e a visão psicanalítica, também muito interessante. Observem a questão da ansiedade realista, neurótica, moral, como se dá na infância, os mecanismos de defesa, os nossos relacionamentos e detalhes. Esses detalhes, muitas vezes, o conceito não se desenvolve aqui, mas acompanhado do artigo que vem na sequência, complementa, melhora a compreensão de vocês. Perfeito? Nós estamos com 36 minutos de trabalho, então eu passo a apresentar agora os artigos, as leituras e as redações, sem muita demora, para não deixar essa aula muito alargada. Vamos comigo? Estamos ainda inteiros, estamos concentrados. Vamos então à sequência. Meus caríssimos alunos, aqui a título de ajuda eu pintei um texto, elaborei o texto e pintei o texto ao meu livre prazer em termos de visualização para ajudá-los. Então, evidentemente, trata-se de um rascunho com a intenção de ajudá-los. Fiz considerações a respeito dos temas, observem os temas, e dei destaque para o que era importante. Evidentemente, a cada temática, sempre acompanhada de uma experiência. Então, aqui, para que vocês possam entender a construção do texto, nós temos os 5 temas: neuroses, psicoses, perversões, narcisismo, distúrbio de personalidade e, finalmente, ansiedade. Evidentemente, esse material é muito rico, vale a leitura diversas vezes. Aqui, então, uma narrativa argumentativa a respeito de cada um deles, dos conceitos, e na segunda parte vocês encontrarão exemplos concretos para os diversos transtornos. Então, voltamos. Neuroses, psicoses, os 5. Observe apenas o primeiro. No campo das neuroses, então nós temos a histeria. A histeria caracterizada por sintomas físicos que não têm causa orgânica e que refletem conflitos emocionais. Então, sempre aparecem 2 exemplos. Um exemplo concreto, o caso de Ana O, tratado por Freud e Breuer, onde os sintomas físicos, como paralisia e cegueira temporária, estavam ligados a traumas emocionais reprimidos. Então, a cada fenômeno, exemplos. Aqui, por exemplo, neurose obsessiva. Tentei traduzir ao máximo a neurose obsessiva, o que é obsessão? Aquela ideia fixa. O transtorno obsessivo compulsivo, TOC, envolve pensamentos de invasão e gera comportamentos repetitivos. Um exemplo, uma pessoa que sente uma necessidade irresistível de lavar as mãos repetidamente para aliviar a ansiedade sobre germes, mesmo quando a ameaça é mínima. Outro exemplo, o indivíduo que verifica várias vezes se a porta está trancada, devido a um medo irracional de invasão. Então, cada um deles com exemplos que ajudarão a cada um de vocês. Perfeito? Bem, com isso, meus caros alunos, vamos aos textos. Então, apresentei um texto sobre neuroses, estudo sempre e reflexão sempre à luz da psicanálise freudiana, naquele estilo nosso de sempre. Um texto argumentativo, elucidativo, com a intenção de garantir o ensino e aprendizagem.
chamei atenção negritando as partes divididas para facilitar a leitura. Então temos o primeiro texto, neuroses, o segundo texto, psicoses, o terceiro texto, perversões, o quarto texto, narcisismo e distúrbios de personalidade, e o quinto texto, ansiedade. Então vejam quantos passos nós demos para iniciá-los, para introduzi-los nas provocações dessas temáticas. Não se trata de memória, sempre a lembrar, trata-se de familiaridade, visitar, revisitar. Lembre-se das experiências de vocês de namoro, de busca de um partner, um companheiro, uma companheira, como é importante aquelas diversas visitas, aqueles diversos momentos juntos, no apartamento, na casa, na rua, no bosque, no cinema, na praia, em viagens, para criar vínculos, criar conhecimento. Na psicanálise é a mesma coisa. Para dominar, para se qualificar nos desafios das psicopatologias, eu preciso visitar e revisitá-las. Vamos na sequência, o quinto artigo. Passamos então, vamos estar na sequência, passamos então a apresentar as leituras psicanalíticas. Dentro daqueles eixos estruturantes, nós temos 12 leituras, sempre sigo o mesmo esquema para facilitar a organização de vocês. Hoje temos aqui Camille Claudel, onde vai se abordar a questão da criatividade, do amor e da loucura. Nasceu em 1864 na França, um talento enorme à escultura, vocês certamente conhecem. Sua vida muda drasticamente quando conhece Auguste Rodin, com quem desenvolveu uma relação intensa e complexa. Bom, vocês continuam o texto. A intenção, a intencionalidade pedagógica, a intencionalidade didática é sempre mostrar que de uma fragilidade nasce um potencial, nasce uma habilidade, ou nascem habilidades e nascem competências. Perfeito? Eu venho dessa escola da fragilidade, dos limites. Vamos na sequência agora. No tema sexualidade, hoje nós temos relacionamentos e configurações, diversidade nas estruturas relacionais. Verdade. Não dividi o texto, posso dividi-lo, mas mostrando a vocês de novo aquela experiência na visão freudiana dos relacionamentos humanos. A experiência da monogamia, a experiência do poliamor, a experiência de outros desafios. Vamos na sequência. Em psicologia da aprendizagem, o tema hoje, como a educação pode melhor apoiar o desenvolvimento de empreendedores jovens. Desafiante. Próximo. Em psicopatologias, transtorno de pânico. Episódios súbitos de terror intenso sem causa aparente. Um grande desafio e de grande complexidade. Também temos proximidade com transtorno de pânico. Vivenciamos. Não é fácil. Se não bem trabalhado, o transtorno de pânico acaba com uma vida de uma pessoa que tem tudo para ser feliz. Leiam com calma. Vamos para o próximo. No campo da bioética, dilemas morais. Como navegar em situações onde os conflitos éticos são complexos. Muito interessante. Na sequência, no campo das neurociências, regulação emocional. Estratégias de regulação emocional, como importa para a nossa saúde mental. Próximo tema, sétimo tema, caso de Schreber, análise psicanalítica de um caso de paranoia, um clássico de Freud. Vale a pena o mergulho. As resenhas.
Próximo tema nas terapias analíticas, questões de gênero e sexualidade. Necessidade de uma compreensão profunda no tratamento de casais, grande desafio. Nono texto, nona leitura, comunidade LGBT, a juventude LGBT GIAP+. Apoio na jornada de autoaceitação e na exploração da identidade. Desafiante. 10º texto, em psicanálise em diálogo, a questão da colaboração interdisciplinar. Estamos sempre a reforçar, trabalhar habilidades que garantam sempre uma postura interdisciplinar. E o último texto, penúltimo, em tradições religiosas, questão da exclusão e isolamento comunitário. Lidar com a exclusão de comunidades religiosas. Uma área que também tem o trabalho feito, mas que também gera impacto, desafio e é complexo. E, finalmente, estudo de caso Matilde Schleicher, análise de Freud sobre depressão e tentativa de suicídio, um clássico de Freud. Tanto nos estudos de caso quanto nas resenhas, sempre retirados da literatura freudiana. Perfeito? Até aqui caminhamos bem. Temos 5 minutos para fechar, se vocês me permitirem. Já delonguei. Vamos às nossas redações. Primeira redação, impacto das tecnologias digitais e o lugar delas na supervisão clínica. Estudo sobre a implementação de tecnologias digitais em supervisão clínica, avaliando benefícios e desafios, de modo especial na relação supervisão à distância e uso de plataformas virtuais. Certamente vocês farão essa experiência. Vamos para a segunda redação, ética e confidencialidade na supervisão clínica. O tempo todo estou a martelar. Discussão sobre os princípios éticos fundamentais e as questões da confidencialidade ao longo da supervisão clínica. Pede para gerenciar dilemas éticos complexos em uma era de informação compartilhada. Grande desafio. Terceira redação. Relação entre supervisão e desenvolvimento profissional. Muito interessante. Agrega valores. Alarga a nossa visão. Quarta redação. Supervisão e prevenção de burnout em psicanalistas. Investigação sobre como a supervisão é usada como ferramenta para prevenir o burnout entre psicanalistas, focando em estratégia de suporte e intervenção precoce. Uma luzinha, uma sinalização. E o último texto, técnicas de supervisão para trabalho com trauma. Vale? Sempre vale. Desafiante. Observem vocês, eu estava aqui com a minha imagem ocupando os espaços, mas cada redação eu estou contando as palavras. Vocês vejam, 1.318 palavras. Aqui nós temos 1.318, 1.339, 1.362, 1.259 palavras. Então percebam, o próprio aplicativo ele ajuda a contar as palavras. Vocês procurem, por exemplo, ferramentas e lá existe contagem de palavras. Vocês aplicam aqui e ele vai mostrar a vocês contar as palavras, ok? Então, uma forma, porque eu estou sinalizando? Porque a proposta nossa da conclusão de curso pede redações temáticas, 1.500, 3.000, 4.500 palavras. Você controla por esse recurso, ferramentas, contagem de palavras e automaticamente o aplicativo conta as palavras. Já lhes disse, gostaria que todos que estão a experimentar o nosso curso de psicanálise, todos, experimentassem redigir. Experimentassem. É uma experiência particular significativa.
para que a gente possa sentir o gostinho da psicanálise. Pode-se fazer a produção textual a partir de um desses textos, 180 textos estou a colocar à disposição de vocês. Vocês poderão usar a primeira parte do texto, em geral, a média de palavras de 800 a 900 palavras, os últimos textos que estou carregando mais, mas podem utilizar o próprio texto como boneco, como terreno, como espaço, como conteúdo, para agregar a experiência de vocês, seja do ponto de vista ou da perspectiva histórica, que vocês vivenciaram já isso, estão a ressignificar de uma forma narrativa escrita, ou porque pode ser um nicho de trabalho de vocês. Isso de modo interessante e imperativo para aqueles que se voltarão ao mercado da psicanálise como profissionais. Para aqueles outros devotos, simpatizantes, que entenderam que a psicanálise é uma mão longa no próprio trabalho, na própria competência, nas diversas áreas, educação, saúde, administração, gestão, hotelaria e a diversidade, comércio, não importa qual é o teu ramo de trabalho, qualquer profissional pode fazer da psicanálise uma complementação, um plus. Agregar a psicanálise para qualificar o próprio trabalho. No campo da comunicação, jornalismo, campo da informação, campo de marketing, diversas possibilidades. Então, essa é a ideia. Então, estou a dar razões, mais que motivar, criar razões para que você possa reelaborar os seus propósitos e garantir a sua redação, garantir o seu trabalho, a partir desses bonecos que estou a apresentar a vocês. Perfeito? Vamos ver esse tema aqui. Bem, das considerações já comentei com vocês. Meus caríssimos alunos, vamos então encerrar o nosso trabalho de hoje. Um material muito rico. As psicopatologias, um campo de enorme complexidade, mas que para ter o gosto e a competência é necessário que nós nos qualifiquemos. É um mundo que se apresenta na diversidade, na complexidade. Evidentemente, cada um de vocês escolha um desafio, uma provocação para adquirir, para construir habilidades e competências. As diversas psicopatologias, certamente vocês se darão conta quais delas interessa a identificação, interessa ao trabalho de vocês. Bem, bom trabalho e fechamos a nossa reflexão de hoje com aquela máxima da abertura. É clássica. Esse pensamento, cheguei a ele ainda na minha vida de 7ª ou 8ª série. Nemo dat. Ninguém dá. Quat non habet. Aquilo que não tem. Quem se arvora, quem se habilita a ocupar um espaço no mercado, no nicho da psicanálise, precisa de conteúdo, precisa de repertório. Não basta dizer que você tem que provar que tem essas qualificações. Me lembrei agora daquela frase muito comum na relação do pai com o filho, dos pais com os filhos. Não basta ser pai.
Você precisa demonstrar que é pai. Bom trabalho, bons estudos e até nos encontrarmos na próxima aula, no próximo encontro.